Feminismo. Você sabe o que é feminismo? Aposto que muita gente em casa acompanhando essa programação não sabe e fica se perguntando. Feminismo é a busca da igualdade entre mulheres e homens. Mas a gente vai conversar agora com o defensor Lucas Maciel, que vai explicar um pouquinho mais, que vai falar pra gente o que é, né, o feminismo e qual que é, no caso, o papel, o que a defensoria vem buscando trabalhar e mostrar para a sociedade a respeito do feminismo. A palavra feminismo, ela não comporta só uma interpretação. Não existe um feminismo, existem diversos feminismos. Culturalmente, já existe aqui, nessa entrevista, um equívoco. Por quê? Porque o lugar de fala é da mulher e eu, homem, estou aqui abordando o feminismo. Mas isso tem uma razão de ser. Culturalmente, as instituições, a sociedade brasileira, os locais de fala que são das mulheres, vem sendo ocupado pelos homens. Isso é um equívoco, é uma questão que o feminismo também busca criticar. Nós precisamos melhorar essa questão. Então essa é uma questão de partida. O feminismo, ele não é o combate aos homens, ele é o combate a uma cultura de dominação do masculino sobre o feminino. Se você parar para pensar, o simples fato de que as mulheres votam é uma conquista de movimentos das mulheres em busca de igualdade de direitos. E não faz muito tempo que elas conquistaram esse direito, inclusive no Brasil. Isso aí a gente tem pouco mais de 70 anos que esses direitos foram conquistados. Dentro das instituições existe uma minoria de mulheres. Dentro do judiciário, as mulheres ainda são minoria. Hoje nós temos 2 ministras no STF e que entraram há muito pouco tempo junto com a ministra Ellen Grace. Historicamente, o Ministério Público, Defensoria, Magistratura, a Defensoria, felizmente, hoje é uma das instituições em que existe quase paridade. E detalhe, as mulheres são a maioria da população brasileira, são a maioria presentes nas universidades em todo o país e ainda assim não são a maioria nas instituições, nos cargos de chefia, nos órgãos executivos, e isso é um problema. Formalmente elas teriam acesso a esses cargos, mas na prática não tem. O que está acontecendo? Essas questões às vezes são subliminares, são questões que estão ocultas e são formas de violência. A mulher, ela está hoje sobrecarregada. Mesmo quando ela tem acesso ao trabalho, hoje ela tem o risco de ficar grávida e perder o emprego. As mulheres hoje, elas têm sobrejornada. Se a mulher quiser disputar comigo uma posição no mercado, ela já parte de um ponto de partida desfavorecido. Nós não estamos iguais na corrida, porque eu não tenho o peso cultural de ter que cuidar dos filhos, cuidar da casa e posso, por isso, conquistar, galgar posições no mercado. As mulheres, elas têm todo esse peso. Agora, existem outros aspectos também. Nós homens sequer temos a dimensão para compreendermos, mas isso é muito importante. A cultura do assédio. Como funciona a cultura do assédio? Bom, nós dois estamos aqui vestidos e ninguém está falando da nossa roupa. Talvez se nós dois fôssemos mulheres, os comentários existiriam. Os elogios disfarçados existiriam. Em determinados contextos, falar sobre as vestes, sobre a forma como a mulher se porta, e isso não acontece com a gente. Nós, homens, não temos nem capacidade de calcular isso, porque não é uma realidade que é nossa. E é por isso que a gente fala, as mulheres têm que ocupar os espaços, têm que ocupar os seus locais de fala. Mais um detalhe importante. Hoje, culturalmente, as mulheres passam por diversos problemas em relação a situações de violência. E é muito comum que as mulheres sequer denunciem essa violência por medo. O medo é cultural, porque a lei está lá para proteger a mulher, mas ela não vai na delegacia. Por quê? A mulher, ela sente o medo de ter sido violentada sexualmente, chegar em uma instituição para pedir socorro, pedir ajuda e receber perguntas do tipo: mas que roupa você estava vestindo? Mas o que foi que você fez?
Mas você estava sozinha? Perguntas que são inconcebíveis para os homens. Essa é uma situação de dominação de gênero. E é por isso que a gente precisa discutir sobre feminismo. A gente precisa falar sobre feminismo. A Defensoria Pública, qual é o papel dela? Bom, o nosso papel é, primeiro, tutelar a mulher em situação de violência. Qualquer tipo de violência. Patrimonial, material, moral, psicológica, física. Mas também o nosso papel é trazer, às vezes, ao debate questões que estão escondidas na nossa cultura e que nós fingimos não vê-las. A Defensoria Pública está organizando um seminário que vai acontecer no dia 21 de setembro, sexta-feira, no IFRO da Calama, em Porto Velho, a partir das 19 horas. E o tema não poderia ser mais sugestivo. Precisamos falar sobre feminismo. Eu digo mais, nós precisamos desmistificar o feminismo. Nós precisamos que as mulheres entendam que elas precisam ocupar o seu espaço de fala. Nós precisamos que os homens entendam que eles não têm autoridade para dizer sobre aquilo que eles não sentem. Os homens não têm a propriedade para falar sobre o que é assédio. Os homens não sofrem assédio. Em regra, os homens cometem assédio.